Baki se tornou um dos animes mais importantes da minha vida. A Sociedade Z é um dos canais que eu mais assisto no YouTube. E tudo isso começou com o pior anime de Baki já feito. Baki, o campeão da Netflix. Foi a primeira série de Baki que eu tive acesso e aqui nós fomos apresentados a 5 prisioneiros no corredor da morte que buscavam conhecer a derrota. Para isso, eles foram para o lugar onde as criaturas mais fortes do planeta lutam diariamente. O Japão. Como num fenômeno incrível da vida chamado sincronicidade, 5 pessoas, em situação completamente parecida, para não dizer idêntica, tiveram a mesma ideia: ir para este lugar. Será que eles conheceram a derrota? E eu já adianto que a resposta é sim. Até porque anos já se passaram desde que a saga dos condenados em Tóquio foi lançada e ainda esperamos o retorno de alguns personagens específicos. O primeiro deles é o Spec, que eu não quero mais ver nem pintado de branco. Se Deus Itagaki quiser, ele vai ficar no mesmo estado que ele tá até essa obra acabar, que é hibernando em estado vegetativo. Mas vamos lá, como é que ele chegou nesse estado? Spec, que é o prisioneiro da apneia, o cara que, quando prende a respiração, manda uma enxurrada de golpes avassaladores que foram capazes de abalar a estrutura da Estátua da Liberdade, e conseguiu escapar de uma prisão submersa exatamente pela sua capacidade de prender a respiração por muito tempo. Ele chegou a enfrentar o Baki, até surpreendeu ele, mas o que me faz odiar esse cara é o que ele fez com a força policial de Tóquio, porque aquilo ali... Cara, eu ainda não conhecia Baki na época, eu não conhecia o Yujiro, pra vocês terem noção. E esse cara é um monstro, ele matava sem dó. Cenas horripilantes foram presenciadas. No meio de um encontro entre Baki e Kozui, ele tenta interromper o casal, e aí ele ia conhecer a derrota um cadinho mais rápido até do que ele conheceu, não é? Mas estava lá Hanayama para salvar o nosso protagonista. Numa luta em que o Hanayama absorvia golpes, danos, ataques e muito poder de fogo, sem parar, o soco do homem Yakuza, das tatuagens nas costas, das cicatrizes no corpo inteiro, chegou no Spec. E ele deitou o homem da prisão. Não sem antes ter a face destruída por essas balas de armas. De fogo que o Spec colocou na boca do Hanayama. E também outra cena horrível de presenciar, que é essa aí que ele coloca a cabeça do Hanayama perto do chão, mas não encostando lá e só dá o golpe. Essa aí parece que dói um pouquinho só, né? Mas no fim das contas o Hanayama vence a luta e o prisioneiro, que parecia imparável, é derrotado, conhece a derrota pela primeira vez. A parada dos prisioneiros é que eles lutam usando truques sujos, e isso contra lutadores profissionais poderia fazer efeito ou não. Essa é a grande parada da temporada, um pouco do que move as motivações para essa saga. E o próximo personagem, ele é um exemplo perfeito disso, porque vamos falar do Dorian. O Dorian é um cara que utilizava muito de truques durante as lutas, e esse sim é uma pedra no sapato. Esse cara é talvez o mais forte dos prisioneiros, já que ele é um ex-Kaiô, assim como Hetsu, praticante do Kung Fu. Com essas habilidades, ele foi um verdadeiro terror pro Shishinkai. Ele derrotou o Kato, derrotou o Suedo, derrotou o Katsumi, na verdade, meteu um pedaço de pau no meio da garganta do Katsumi. Caramba, por que eu usei essa palavra? Eu devia ter falado madeira. E chegou até a arrancar a mão do Doppo, mas foi exatamente contra o matador de tigres que ele finalmente conheceu a derrota. Só que ele não vendeu essa derrota barato não, ele trocou muitos socos com karateka e utilizou até de hipnose contra ele. Mas no fim das contas essa hipnose não fazia real efeito contra o deus da guerra, um lutador tão experiente que sabia que não existia luta fácil. E foi ele que, na prática, ofereceu ao Dorian Kaiô, a sua derrota. Só que o golpe final dessa luta foi do Kato, a quem o Dorian já tinha estragado antes em outra luta. Mas vocês acreditam que o cara ainda voltou pra ele se não era derrota suficiente? E ele destruiu o rosto de Doppo Orochi com uma bomba. No fim das contas, Hetsu Kaiô foi o verdadeiro responsável por deixá-lo até catatônico com um golpe de Kung Fu muito bem dado. Com os problemas dos prisioneiros em Tóquio, a polícia japonesa pediu ajuda para o homem mais livre do mundo, Biscoito Oliva, um dos meus personagens favoritos.
como tá mostrado aí nesse vídeo do card. Procurando pistas no banco de dados da polícia, Oliva acaba caindo numa armadilha do Doyle. Sem dúvida, um dos prisioneiros mais gostáveis entre todos eles. Só que, pra ser sincero, muito mais fraco do que Oliva. Então, a verdade é que o Doyle já foi derrotado ali. Porém, sua derrota de fato, aquela que decretou que ele conheceu a derrota, foi mais uma vez contra Hetsu Kaiô. Como Hetsu dizia, ele não se importa. Ele não se importa de enfrentá-lo num bar, num elevador ou em qualquer outro lugar. E num combate com muito armamento, Hetsu demonstrou seu amplo domínio, capaz de alvejar o Doyle das mais diferentes maneiras que você possa pensar, seja com armas ou com golpes. Doyle apanhou tanto do Hetsu que mesmo depois do Jack ter o salvado, ele ficou lá, cuidando do Hetsu durante a noite, por ter respeito pelo seu adversário, pelo adversário que realmente proporcionou o seu maior desafio. Desse jeito ele perdeu muito sangue e teve que ser retribuído e cuidado pelo Hetsu. Futuramente ele ainda teve a cara fundada pelo Katsumi e também ficou surdo e cego contra o Yanagi. Cara, já o Sikorsky é até difícil de falar, não só o nome dele, como também qual foi a sua derrota de fato, porque esse cara mais perdeu do que ganhou. Primeiramente, ele tentou encarar Yujiro e Oliva. Yujiro e Oliva. Não deu nem pro cheiro, tropa, vamos até pular pra luta dele contra o Jack, porque ali sim, quer dizer, também não teve luta nenhuma. Em pleno orelhão, ou melhor, cabine telefônica, o Sikorsky foi desafiado pelo gigante Jack. E ali mesmo eles saíram na mão. Olha o Sikorsky se borrando todo. Não teve chance. Desse jeito, a luta foi parar na arena subterrânea. E lá, o Jack cansou de bater no Sikorsky e trocou de lugar com o Gaia. E ali vimos o modo inusitado do Gaia lutar, ir cansando o Sikorsky pouco a pouco, a ponto do mesmo implorar e chorar de desespero para aquilo acabar. Esse foi muito bucha, é até uma vergonha ele falar igual aos outros que queria conhecer a derrota. Ele admitiu a derrota contra o Gaia antes de ser finalizado, com um medo real da morte. Para esse russo, não foi gratificante. Gratificante vai ser o que ele e o Gaia fizeram depois. Quem sabe, sabe. Agora, o Yanagi. Cara, o Yanagi é um dos poucos personagens que pode falar, venceu o Baki em uma luta. A verdade é que o cara é muito perigoso, venceu o Baki em uma luta. E o destino dele era enfrentar Goki Shibukawa, mestre do Aiki, em uma luta. Só que no caminho, apareceu primeiro o Motobi, também conhecido como nosso Batman. Quando esse cara vem com preparo e esquece, foi espadada na perna, não era num chakra aquilo, era mais um tipo de corrente de ferro. Foi corrente de ferro na cara do cara das mãos venenosas. E a era venenosa do universo de Baki foi finalizada por ninguém menos que Yujiro Hama, Ogro, o The Best. Quando esse fala que a derrota chegou, é porque você tem que aceitar. Aceita a derrota que dói menos. Senão você nunca mais vai ver sua bochecha. Nem no espelho, porque normalmente a gente não vê a nossa bochecha mesmo. Mas é isso aí. Eles queriam conhecer a derrota. As consequências chegaram. Sabe quem admitiu a derrota numa das melhores lutas de Baki? Isso mesmo, o Oliva. Confere aí nesse vídeo que eu tô deixando aqui do lado. É um dos meus favoritos.